Tudo bem? Meu nome é Ronildo, sou professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Nessa aula 3 a gente vai falar sobre produto de número real por um vetor. Então, antes da gente começar propriamente falando, eu queria dar uma introduçãozinha sobre o assunto que a gente vai discorrer aqui, né? Nesse capítulo, nesse tópico, a gente vai apresentar a operação de multiplicação de um número real ou de um escalar, né, por um vetor, e com essas propriedades básicas, né, dessa multiplicação, a gente vai utilizar isso para caracterizar a forma algébrica do paralelismo. Você vai ver que durante essa aula a gente vai praticamente definir isso. Além disso, a gente pode destacar que essa multiplicação do número real por um vetor é uma operação externa ao V3, ou seja, espaço vetorial V3. Nesse caso, a gente está trabalhando nos reais, né, o R3. Né? E porque a cada par ordenado, αv, onde alfa é um número e v é um vetor do R3, ou em alguns momentos também a gente vai trabalhar no R2, essa operação ela vai ser chamada de produto de alfa por v. Para iniciar nossa aula, a gente vai fazer basicamente essa definição. Né? Essa definição ela vai seguir praticamente até o resto do curso e é muito importante você entender ela. Ele diz o seguinte: seja alfa um número real, né? E v um vetor, qualquer vetor. Aí a gente tem algumas situações. Primeira, se alfa for igual a zero, ou v for igual ao vetor nulo, então o produto de alfa com v vai ser o vetor nulo. Agora, se alfa for diferente de zero e v também diferente de zero, esse vetor novo que for formado, né, que é produto de alfa v, se caracteriza primeiro por esse novo vetor ser paralelo ao vetor v, né? Só que ele vai ter um tamanho diferente, dependendo do valor do alfa. E se alfa e v tem mesmo sentido, ou seja, alfa deixa eu desenhar aqui. Se alfa v, você tem o vetor v e o vetor alfa v, desculpa. Então, se eles tiverem mesmo sentido, isso implica dizer que o alfa ele é maior do que zero. Agora, se o vetor alfa v tiver sentido contrário, quer dizer que o alfa é menor do que zero. E além disso, a gente também pode definir norma de vetor, né? A gente pode aplicar a norma do vetor nesse daqui, né? Ou seja, a norma do vetor alfa v vai ser o módulo de alfa, que é um número, vezes a norma do vetor v. E o resultado vai ser um número, né? E a gente já viu isso na aula anterior. Então, vamos lá. A gente tem alguns exemplos de ilustrar isso. Imagina que você tenha um vetor v qualquer. Você pode ter o vetor 2v, ou seja, que seria o alfa v, né? Esse alfa ele é maior do que 1, então ele faz o vetor expandir, né? Você também pode ter o vetor menos 2v, que apesar de ter expandido, ele mudou o sentido. Por quê? Porque o alfa, que no caso é menos 2, é menor do que zero. E você pode encolher. Quando é que você encolhe um vetor? Quando o valor de alfa ele é menor do que 1. Vamos ver algumas observações interessantes que é o seguinte: é comum a gente escutar o termo escalar, como já comentei, para designar um número real, né, em contraposição a vetor. Né? Você vai falar vetor é uma coisa, um objeto, e escalar é a mesma coisa que número, que é um outro objeto. Né? Por isso, essa operação também ela pode ser chamada de multiplicação de escalar por vetor. E alfa v é múltiplo escalar de v, isso é importante. De novo, olha, alfa v é múltiplo escalar de v. Né? Toda vez que você pensar múltiplo escalar de v, então lembre de um alfa v. Né? E se beta é um número real não nulo, a notação
V dividido por beta, né, também significa, né, o número escalar 1 sobre beta vezes V. Né? Então, isso aqui seria o novo alfa V, tá certo? Onde alfa é igual a 1 sobre o valor beta, certo? Então, esse outro tópico também ele vai ser fundamental agora, que é o que a gente vai definir como versor, né? Se V é um vetor não nulo, ou seja, se V é um vetor diferente do vetor zero, né? O vetor que tem essa forma, ou seja, 1 sobre a norma de V vezes V, né? É chamado de versor. Mas o que é um versor? Você lembra? Você já ouviu falar disso? Então, vamos um versor. Então, o primeiro problema que a gente vai resolver aqui, esse exercício, mostre que se V for um vetor não nulo, então V e seu versor são paralelos, de mesmo sentido, e que o versor de V é unitário. A gente tem 3 coisas muito importantes aqui, que antes de eu resolver, eu queria pedir para você tentar fazer. Você pausa o vídeo um segundinho, olha a propriedade que eu acabei de mostrar, e a partir dela você consegue concluir isso, fácil. Fez isso? Então tá bom, vamos dar continuidade. Então, olha, primeiro a gente tem que mostrar 3 coisas aqui. Primeiro é que V e seu versor são paralelos. Então, eu quero verificar que V e o versor, quem é o versor? É V dividido pela norma dele. São paralelos. Como é que eu sei que isso é verdade? Você concorda que V dividido pelo versor é 1 sobre norma de V vezes o V. Isso daqui é um múltiplo escalar, não é? Então, o que a gente pode dizer? Então, a gente pode dizer que isso aqui é o certo alfa, alfa V. Então, a gente viu na definição que qualquer vetor alfa V é paralelo de V. Logo, a gente pode concluir que o versor é paralelo ao vetor. Pronto. Primeira coisa foi feita. A segunda coisa é mostrar que eles têm mesmo sentido. Lembre-se comigo, esse número aqui, né, isso aqui resulta, a norma de V resulta num número real positivo, não é isso? A gente já viu isso na aula passada. Então, se isso é verdade, se isso resulta num número positivo, que é o tamanho do vetor, então quer dizer que o alfa, ou seja, esse número aqui, ele vai ser positivo também. E se ele for positivo, como a gente viu na proposição, né, na definição anterior, então, automaticamente, o vetor resultante vai ser positivo. Né? Ou melhor, vai ter o mesmo sentido que o vetor V. Tá certo? Então, a gente consegue mostrar isso. Agora, a gente tem que mostrar que o vetor, que o versor é um vetor unitário, ou seja, é um vetor de tamanho 1, de norma 1. Então, como é que a gente pode pensar em fazer isso daqui? Bom, eu sei que a norma de alfa V, né, é igual ao módulo de alfa vezes a norma de V. Pronto. Se eu tomar esse pedaço aqui, né, isso que eu tinha acabado de fazer, então eu tenho que a norma disso daqui, que é o do versor, vai ser igual a 1 sobre o versor vezes V. Não é isso? Então, passando esse termo para fora, a gente sabe que ele vai ser positivo, então 1 sobre norma de V vezes a norma de V. Tanto esse V quanto esse outro aqui são números. Logo, a gente pode dividi-los, né? E o resultado é 1. Isso implica dizer que o tamanho desse vetor aqui, né, é igual a 1. Então, um vetor unitário tem tamanho 1, certo?
Agora, vamos para um segundo exercício. Novamente, pause o vídeo, tente resolvê-lo, né? Se não conseguir, dê play aí e a gente continua. Né? Mas eu quero destacar aqui, exercícios são extremamente importantes para aprender qualquer coisa de matemática. Né? Você não vai conseguir aprender matemática, não vai conseguir aprender GA só olhando os vídeos. Né? É muito importante que vocês façam exercícios. Né? Esse material a gente está utilizando o Paulo Winterly e o Boulos, né? o livro da capinha amarela. Então, se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhadinha, né? Na verdade, se tiverem a oportunidade, não, dê uma olhadinha mesmo, né? Tente resolver os exercícios, porque, novamente, geometria analítica você só aprende, assim como qualquer outra coisa na matemática, se fizer exercício, né? Então, olha, dado um vetor U não nulo, obtenha V de norma 6, tal que U e V sejam paralelos de mesmo sentido. Então, como é que a gente pode fazer isso? Se U e V são paralelos, então U é paralelo a V, é uma hipótese aqui que ele parte disso, então eu posso dizer que um é múltiplo escalar do outro, ou seja, alfa V, certo? A questão, quem é esse V aqui? Né? Quem é esse vetor V? É um vetor que é paralelo a U e tem norma 6. Aí você pode pensar, como é que eu posso fazer para que ele tenha norma 6, se até agora eu não dei nenhum número, né? Se eu não defini nenhum número, enfim, como é que eu posso fazer isso? Enfim, lembre-se que esse vetor aqui tem tamanho quanto? Sim, tem tamanho 1. Logo, dessa forma, se eu multiplicar por 6, ele vai ter tamanho 6. Né? Então, posso fazer 6 vezes V dividido pela norma de V, que é igual a 6 dividido pela norma de V. Tá certo? Vezes o vetor V. Então, esse vetor, ele é paralelo a um vetor U, né? Porque U é múltiplo escalar dele e tem tamanho 6. Tá certo? Geralmente tem alguns exercícios que vão oferecer números e a gente vai trabalhar com vetores e números um pouquinho mais à frente quando a gente definir bases, certo? Mas o procedimento você vai perceber que vai ser basicamente o mesmo. Você pega o vetor, divide pela norma dele, né? Forma um vetor unitário e depois disso multiplica pelo tamanho que você quer que esse vetor seja. Pronto, a gente tem um outro probleminha aqui bem interessante. Esse é um problema geométrico, né? Se U, V e W são representados na figura abaixo, sendo U, V e W representados na figura abaixo, represente um vetor X que é dado pela 2 vezes U menos V mais 5 quartos de W, com origem em zero, né? A imagem não foi dada, nenhuma origem zero, então vamos escolher uma arbitrariamente. Vou escolher aqui. Ó, dá para fazer? A gente primeiro tem que saber cada um dos pedaços. Eu quero 2U, então o vetor 2U ele vai ter o dobro desse tamanho. Então, um vetor dessa forma. 2U, né? Menos V. Se V está para esse lado, menos V vai estar para o outro. Menos V. E W é 5 quartos, né? Primeiro, se eu dividir esse vetor, que tem 4 pedaços, em 4, então o W sozinho tem esse tamanho, ou melhor, W sobre 4 tem esse tamanho. Agora, se eu multiplicar por 5, então fica 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vem para cá. Então, aqui é 5 quartos de W, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Deixa eu ver aqui. A gente pode pegar aqui, olha, o vetor U, o dobro de U, né? Então, ele vai ter mais ou menos esse tamanho. Ok. Agora, eu sei que a soma, como a gente viu na aula passada, ela é comutativa. Então, eu vou primeiro somar esse termo aqui. Né? Então, vai ser 5 partes. 1, 2, 3, 4 e 5.
né? Esse aqui vai ser o vetor 5 mais 5, W sobre 4. Agora, a gente vai ter o vetor menos V. Então, menos V, a minha câmera talvez vai estar incomodando um pouquinho, mas o menos V tem esse sentido aqui, né? E como a gente viu na aula anterior, o vetor resultante, ele tem origem aqui e fim aqui. Então, o vetor resultado, ou seja, o vetor x, ele tem esse formato aqui, tá certo? Então, se você entendeu, ótimo. Se não entendeu, tente fazer de novo, tente entender por você mesmo, né? Porque é extremamente importante